Boa noite, vamos começar o debate. Hoje nós temos a presença da Júlia von Zeidler, que é diretora do filme Se Essa Rua Fosse Minha, o Luiz Felipe, que participa do filme também, e o Marco Guerra, do coletivo Circuspe. Então, vamos começar o debate. Queria pedir para vocês falarem um pouquinho sobre o trabalho de vocês e depois a gente abre para perguntas. Tá. Tá aqui já, ligado? Eu queria falar primeiramente do Circuspe, que é o que está promovendo essa mostra de cinema. Na verdade, é um prolongamento do terceiro encontro de Circo, Arte e Educação, que a gente do coletivo Circuspe promove, já é a terceira edição. Né? É institucionalizada como coletivo. Antes a gente fazia o Infesta, na Faculdade de Educação. E aí, como coletivo, que é o Circuspe, quer dizer, o Coletivo Interdisciplinar de Pesquisa Circense da USP. Então, são várias faculdades. Eu sou da educação, aí tem um amigo da ECA, tem outro que é da IFE e tem outro que é da comunidade, que representa a extensão. E aí, para a gente é uma grande alegria hoje estar com um espetáculo da Júlia aqui, porque culmina com o que a gente quer fazer, que a gente quer trazer a ideia do circo para dentro da universidade, para discutir o circo de uma forma acadêmica. Então, quando a gente traz esse movimento hoje de desmistificar o que é o artista de rua, para mim é a cereja do bolo do evento que a gente vem fazendo aqui desde então. Então, eu só queria dizer isso e queria passar o microfone aqui mesmo para a Júlia e para o Choco. E queria dizer assim que todas as pessoas que passaram são meus amigos, estou muito feliz, me sinto contemplado demais. Né? Então é isso aí. Oi, gente. Primeiro, assim, acho que eu tenho que agradecer muito essa oportunidade. Esse filme, na verdade, é o meu trabalho de conclusão de curso. Eu sou formada em rádio e televisão na Unesp, me formei lá em Bauru. E, assim, de verdade, eu fiz com muito amor, com muito carinho, muita dedicação, mas eu nunca imaginei que as pessoas fossem assistir, sabe? E para mim, assim, é muito legal mesmo ver que as pessoas assistiram e gostaram, e acho muito interessante também a gente que isso esteja saindo ali daquele mundinho ali da Unesp, e também chegar na USP, chegar em outras pessoas, em outras universidades, enfim, em todo lugar, né? A intenção é que realmente chegue em todo lugar. E então fiquei muito, muito feliz mesmo, assim, tô com vergonha, né, para ser sincera, mas fiquei muito contente. E o filme, como eu falei, foi o meu trabalho de conclusão de curso. E eu escolhi fazer um documentário sobre circo. Na verdade, isso foi uma vontade minha, assim, desde que eu entrei na faculdade, eu queria fazer alguma coisa que tivesse a ver com circo. Eu pratiquei circo um período da minha vida, né, meus amigos eram do circo e tal, mas eu acabei largando, assim, nunca me tornei, assim, a artista de circo. Acabei deixando isso de lado, fui fazer outras coisas, mas eu fiquei com aquele sentimento, né, de afeto por esse tema, assim. Então, eu sempre quis fazer alguma coisa relacionada a isso. E quando chegou o momento de fazer o meu trabalho final do curso, eu falei, essa é a oportunidade que eu vou ter, né, de fazer uma coisa bem legal. E aí eu escolhi fazer um documentário sobre circo de rua, eu fiz esse recorte, né, na rua, porque eu acho que fazer um documentário sobre circo é uma coisa muito ampla, sabe? É uma coisa que, assim, com os recursos que eu tinha, com até o orçamento mesmo que eu tinha, ia ficar uma coisa, né, muito pouco para o que realmente deveria ser um filme que falasse sobre circo, né? É uma coisa muito gigante, não dá pra gente... Então, eu quis fazer esse recorte nesse sentido. E acho que foi muito bom, porque é uma coisa que as pessoas realmente não entendem. Eu percebi isso, assim. O meu documentário, é lógico que assim ele foi muito mais assistido por pessoas que já fazem parte desse universo, mas a intenção era que pessoas que não conhecem passassem a entender o que significa, né, um artista de rua, o que significa fazer uma arte na rua. E muitas pessoas não entendem mesmo isso. Inclusive, né, nas pesquisas, nas primeiras pesquisas, quando eu comecei a pesquisar o que as pessoas entendiam, né, o que as pessoas achavam que era circo de rua, elas achavam que era tipo a lona, porque a lona tá meio que na rua. Então, tipo, elas não tinham essa noção, assim, noção nenhuma mesmo. E aí, eu acho que foi um recorte que também que eu achei, esse recorte é muito legal nesse sentido de mostrar uma coisa nova. E
Bom, eu não planejei falar muito assim agora. Eu acho que eu queria mais explicar como foi, assim, né? Porque eu fiz esse documentário. E dizer que, assim, para mim foi muito gratificante no final, porque como eu falei, eu sempre quis, né? Eu fiz parte desse universo do circo, de certa forma, treinei e tal, mas eu queria fazer parte desse mundo, sabe? Eu queria sentir que eu fazia parte disso. E eu falei assim, na parte, tipo, ser uma artista mesmo, eu falei, não, isso eu acho que não é para mim, mas eu consegui. Foi o jeito que eu consegui entrar nesse mundo, participar, né? Tipo, realizar esse desejo meu. Eu fiz uma coisa que eu amo, que é, né, a parte de audiovisual, que é o documentário e fiz uma coisa pelo circo, assim. Então, eu acho que o que ficou no final foi isso, é muito possível, assim, fazer uma coisa. Eu queria fazer uma coisa pelo circo porque eu gosto, porque eu amo esse universo e tal. E eu fiz com um orçamento baixíssimo, assim, praticamente zero, assim, muito baixo mesmo. E fiz uma coisa que, no final, fez, sei lá, alguma diferença, mesmo que seja pouca, né? Então, eu acho que era mais nesse sentido que eu queria falar para vocês aqui, que eu vim pensando. E aí, acho que é isso. Vou deixar o Choco falar um pouquinho e aí a gente abre para pergunta, é isso? Tá. Boa noite. Eu sou o Luiz Felipe, mas todo mundo me conhece como Choco no circo. E eu fui chamado, né, pela Júlia para participar do documentário. Eu fiquei muito feliz assim de estar participando, né, de algo tão importante para mim, né, que é a arte de rua, né, o circo. Nossa, eu logo topei, né, claro, porque falar, né, dessa coisa tão mística, né, que é o circo na rua, né, que, como ela disse, pouca gente entende, né, do que se trata isso. Então, fiquei muito feliz de ter participado também. Eu estou no circo aí relativamente pouco tempo, né, uns 4 anos, mas eu sou um bebê ainda, né, perto dos dinossauros que tem aí do circo. Fiquei feliz também de estar participando, né, do documentário ao lado dessas pessoas que são muito, para mim, são grandes artistas, assim, né, a Fran, a Karina, o Marquinhos, né, o Abduch, né, que tem o canal dele, que também, né, é muito importante pra gente esse canal também dele, né, que divulgou o trabalho da Júlia, né, o documentário. Eu fiquei famoso depois disso, muita gente viu, sabia? Muita gente viu mesmo. As pessoas me param, falam, nossa, eu te conheço de algum lugar, eu te vi no documentário. Não, mas é isso. Fiquei muito feliz de participar, sim. Muito importante esse registro, né, pra gente. E é isso. As perguntas. Será que está funcionando o som? Queria saber um pouco sobre o processo de encontrar essas pessoas, mais sobre a pesquisa e também como foi o seu contato, porque não sei se você já tinha contato com elas antes ou não. Legal. Tá funcionando? Tá, né? Então, eu parti, assim, o processo foi bem assim, eu comecei pelos que eu já tinha contato, né? E eu quis também, assim, o tempo todo no documentário eu tomei muito cuidado, porque, assim, eu não sou artista de rua, né? E, assim, muito longe disso, na verdade. Então, eu quis começar aos poucos conhecendo para poder ter um pouco mais de experiência né, nas entrevistas. Então, assim, uma das primeiras entrevistas que eu fiz foi a da Hashi, e ela era, na época, ela estava lá em Bauru, e lá tem um espaço que chama Casa do Circo. E é uma escola de circo, assim, né? Muito, muito bacana tal. E ela dava aula de bambolê lá. E eu estava fazendo aulas de bambolê. Mas, assim, eu só ia na aula, nunca pratiquei fora da aula, né? E ela era a minha professora. E aí foi a primeira pessoa que eu entrei em contato e foi a minha primeira entrevista. E aí eu também já conhecia o Choco, né? O Choco é meu amigo, na verdade, a gente já se conhece há um tempo. E também já combinei com ele, e foi aí a partir desses dois que foram surgindo outras entrevistas. Depois, eu também já um pouco mais próximo tinha o pessoal do Circo do Asfalto, que era a Fran, né, que também já era um pouco mais próximo de mim. E aí, por exemplo, na entrevista com a Fran, ela falou: Júlia, você precisa entrevistar a Karina, lá do Rio de Janeiro. E aí ela me passou um telefone, eu entrei em contato com ela. Então, no começo, eu pesquisei, assim, pedi indicações de pessoas e tal, e tentei entrar em contato com algumas pessoas.
Mas não foi todo mundo que eu consegui entrevistas. A maioria, na verdade, foi surgindo das primeiras entrevistas, assim. E aí foi indo. O legal é que, assim, todo mundo foi muito receptivo mesmo. Todo mundo que podia, que, tipo, tinha tempo para dedicar a isso, super topou e ficou, tipo, horas comigo na entrevista. E então foi meio que nesse sentido. Eu comecei das pessoas próximas e depois fui expandindo, né? Nas entrevistas fui pegando indicações e conseguindo outros contatos. Foi mais ou menos assim. Bom, boa noite a todos e a todos. Parabéns aí, muito bacana o documentário. Eu sou o Renan, eu faço filosofia aqui, sou de São Bernardo. E assim, uma pergunta bem direta, acho que para vocês três e tal. Mas eu vi o Choco fazendo lá o Malabares na Redenção com a Jurubatuba, que é bem na frente da guarda municipal, né? Então, várias coisas que apareceram assim no documentário, em algum momento o pessoal fala, o público às vezes é meio hostil, né? Mas eu ia perguntar assim, e quando o poder público é hostil, né? Quando a polícia é hostil? A gente tem um prefeito agora lá em São Bernardo, que é um prefeito que está fechando todos os espaços públicos. Já fechou praças, já perseguiu artistas e tal. Não é só lá, ele gosta muito do prefeito daqui de São Paulo. É isso. Então, sobre a repressão, né, da arte na rua, a gente tá para entrar agora, né, 2018, ameaçado, né, porque existe um cadastro de artistas de rua para a cidade de São Bernardo, assim como está acontecendo em outras cidades, né? São José dos Campos, agora a gente já não pode mais ter arte na rua, senão nossos materiais são levados pela polícia, né? Então, isso vai acontecer em São Bernardo também, a partir do ano que vem. Se a gente não sei, né, o que pode acontecer. A gente já fez manifestações, já fizemos de tudo, né? Até, nem só no semáforo, né, mas nas praças também. Esse ano mesmo, a gente estava ocupando as praças, alertando a população sobre o sucateamento, né, da cultura na cidade e sobre esse plano, né, que eles têm de restringir, né, a nossa arte. Aí um dos nossos amigos, né, da pequena trupe, que é o Dudu, estava com a sua companheira na praça da Matriz, fazendo uma apresentação, e a GCM veio falando que eles não poderiam atuar ali, né? Aí eles pegaram a Constituição e mostraram como a gente não pode, a Constituição está aqui, né? A gente tem o direito de estar aqui exercendo isso. Não, mas aqui na nossa cidade não pode. Ou seja, a palavra deles contra a nossa. Aí fica aí, ou seja, a palavra deles contra a Constituição, né? Então, eles têm o poder, né, de nos tirar no tapa, se quiser, né? Então, a gente tem o dever de resistir só, né? Só resistir, por enquanto. Mas é isso. Eu não sei o que a gente pode fazer mais, né? Porque já fizemos plano de cultura e os caras não votaram, né? Então tá bem complicado mesmo pro lado dos artistas de rua, viu? E cada vez tá pior. E eu não sei, na verdade, mais assim o que a gente pode fazer. Só resistir, né? Eu queria falar duas coisas a respeito da questão do colega. Em primeiro lugar, foi muito legal que você reconheceu sua quebrada ali, né, pela placa. Eu queria dizer assim que essa questão remete diretamente com a questão que a Júlia colocou no documentário, que é a respeito da incompreensão da arte na sociedade hoje. Não no Brasil, mas de um modo meio global, que existe uma incompreensão e quando não compreende, existe o preconceito. Né? Então, não vê aquilo como arte, vê aquilo como a questão de um mendigo. Não vê o artista, porque não é só na cidade de São Bernardo, mas tem umas que já acabaram, por exemplo, Joinville, São José dos Campos, porque uma coisa interessante nos grupos de circo é que talvez seja o grupo artístico no Brasil hoje mais condensado. Nós temos grupos muito fortes, assim. Então, a gente já está indo para a 90ª Convenção Brasileira, estamos indo para a 7ª Convenção Paulista, eu acabei de voltar da 11ª Uruguaia. Então, acontecem convenções e a gente tem grupos muito fortes no WhatsApp, grupos no Facebook. Então, a discussão acontece a todo segundo que aconteceu um negócio numa cidade, todo mundo já está sabendo. Então, a gente consegue fazer mobilizações assim gigantes.
Uma prova disso é, por exemplo, um malabarista amigo nosso, uruguaio, que foi assassinado no estado de Rondônia, porque um cara falou que artista era vagabundo. E ele foi discutir com o rapaz deu 10 tiros nele, e o cara era rico e não ia ser preso. E a gente mobilizou, a gente conseguiu mobilizar todas as mídias possíveis, sociais que a gente trabalhava, e conseguimos que o cara fosse preso e que está preso até hoje esperando julgamento. Coisa que não aconteceria, né? Então, eu creio que nós vamos nos mobilizar com relação a isso que está acontecendo, sim, porque a gente tem uma representação forte. E eu acho que hoje o que vale dentro da política são grupos grandes que representam. Então, essa representatividade tem que aumentar. Então, nesse sentido que a gente tem que se encontrar, se politizar, estar dentro da academia, discutir num nível mais de elite, sei lá, não é essa palavra, talvez é que me veio agora, mas enfim, buscar formas. Valeu. Boa noite, eu me chamo Paulo, sou daqui da USP, né? Vim fazer filosofia, mas sou palhaço também. E eu tenho uma pergunta para você, como é que qual a intenção de trabalhar a dimensão da mulher no filme, né, no documentário, porque eu percebi que tinha muitas mulheres sendo entrevistadas e tudo. E qual é essa dimensão de você estar trabalhando essa questão da mulher? Porque eu acho que, para quem produz um filme, se posiciona politicamente, né? Já o filme, por si só, já é a própria condição de posicionamento político do diretor. Né? Eu sou formado também em audiovisual pela Vila das Artes, né? Já fiz alguns curtos, eu sei como é que é isso. Então, eu quero perguntar para você, como é que você vê a dimensão da palhaça hoje em São Paulo? Esse movimento que eu estou percebendo que muitas mulheres estão se transformando em palhaças, né? Está havendo muito movimento nisso aqui em São Paulo. Como é que você vê isso? E para o Guerra, a pergunta é como é que essa dimensão da pesquisa, Guerra, na universidade e no campo prático da vida, né, em termos do circo e do palhaço. Eu sei que você tem um trabalho voltado para a pedagogia do palhaço, né, foi o seu trabalho de dissertação. Como é que é isso? Né? Está na dimensão acadêmica e está na dimensão prática, e como é que é feita essa ponte, tendo em vista o Circusp que aconteceu agora? Né? Em relação à questão da mulher, é bem interessante como, na verdade, esse tema surgiu no filme. Eu na verdade, assim, vou me posicionar aqui de uma forma, né, no que eu acredito, dentro do audiovisual mesmo. A gente enfrenta muitas dificuldades dentro do audiovisual, né, em relação a isso. Então, é muito difícil, às vezes, como mulher, se posicionar dentro do audiovisual e você assumir algumas posturas, ou você assumir alguns trabalhos, assumir algumas funções em que você, na verdade, não tem tanta credibilidade como se fosse um homem. E a gente percebe muito isso. E até como a Karina falou, são em coisas muito sutis, assim. Então, você quer ajuda para carregar uma câmera, você precisa, tipo, deixa eu revisar o roteiro que você fez. Então, é nas sutilezas que você sente que você não tem a credibilidade. Então, desde o começo, a minha ideia inicial, na verdade, era fazer uma equipe só de mulheres. Porque tem mulher pra caramba, né? Principalmente lá no meu curso, na Unesp, a grande maioria do curso são mulheres, na verdade. E, assim, eu não precisava de nenhum homem para fazer o curso, eu tinha um monte de mulher para fazer o filme, tinha um monte de mulher que podia me ajudar a participar da minha equipe, e eu tinha essa intenção. No final das contas, acabou que eu tive, né, a participação de alguns homens também, e, assim, foi ótimo, são ótimos profissionais, né? Mas eu tentei, desde o início, me posicionar mais ou menos dessa forma. Mas eu não pensei, a princípio, nesse tema entrar no documentário em relação ao circo. Ele surgiu nas entrevistas. Desde a primeira entrevista que eu fiz com uma mulher, e também, assim, a maioria das entrevistadas são mulheres, mas isso foi bastante... foi coincidência, assim, na verdade, não teve um planejamento. Como eu falei, as entrevistas foram surgindo. Mas, desde a primeira entrevista, esse tema surgiu naturalmente. Foi uma coisa que, assim, elas quiseram falar. E aí, claro, anotei, tal, deixei isso separado. E, quando eu vi que estava se repetindo muito, eu falei, não, então isso precisa entrar no filme, porque todas elas citaram isso. Sem que eu precisasse, né, fazer uma pergunta específica.
em relação a isso. Então foi meio que assim que esse tema surgiu, assim, e achei que foi ótimo. E falei, meu, combina muito com o meu posicionamento mesmo. Porque, como você falou, é impossível a gente fazer um filme e não colocar, né, o posicionamento do diretor ali. E aí foi nesse sentido que o tema surgiu no filme. E acho que até a Fran comenta, né, que tem realmente poucas mulheres na rua e poucas palhaças. Eu assim, acho ótimo que esteja crescendo, né? Acho tipo, maravilhoso. Acho que não tem muitas por toda essa questão que elas falaram, todas essas dificuldades. Acho que a rua é um local, até como uma das entrevistadas fala, onde você está ali exposto. Você é um copo de água, né? Você está, né, totalmente exposto às situações. Então, eu acho muito bom que isso venha crescendo, assim. Não sei, na verdade, me posicionar assim de uma forma. Não vejo esse crescimento, não sei explicar o porquê desse crescimento, mas acho muito bom. Acho que porque a gente está discutindo mais isso, né? Acho que as mulheres agora elas têm um pouco mais de coragem de enfrentar e de resistir a essa coisa que tirava elas dali, né? Daquele ambiente ou de qualquer outra posição que elas têm que elas querem estar. Então, eu acho que toda essa discussão, né, que a gente está vendo conta no sentido de agora terem mais mulheres na rua. Acho que é isso. Com relação ao circo aqui na USP, é uma história um pouco longa, tem a ver com a minha formação, né? Porque eu fui autodidata até os 36 anos. Eu cheguei na universidade aos 36. Me formei no ensino médio aos 30. Sempre fui autodidata e a arte foi meu caminho, né? Por causa da incompreensão também, da questão de você ser um aluno diferente na escola, e as pessoas não entendem. E aí eu fui para o teatro com 13 anos já, com 13 anos. E a arte, para mim, também tem uma questão muito forte do hibridismo. Eu não me vejo só como arte, não me vejo só como circense. A minha primeira base é o teatro, e depois veio a capoeira, que eu sou capoeirista também, depois veio o circo. E então eu juntei tudo e na verdade eu sou educador, né? Então eu trabalho na rua mais como filosofia, porque eu acredito muito da questão da rua, que foi falado muito, ficou muito forte aqui umas falas que o Marquinho colocou assim em algum momento que eu me senti, até me emociono. E eu me encontrei mesmo dando aula para adolescente, na Fundação Casa eu já trabalhei 4 vezes e com crianças também. E só que eu sofri muito também, você toma paulada quando você é arte educador, que o arte educador não precisa ter uma formação acadêmica para dar aula. Só que ele sofre na mão do coordenador pedagógico, que é pedagogo e fala na sua cara que você não sabe nada de educação. E eu sofri isso, eu trabalhei em 40, 50 associações. Num ano eu trabalho em 10 lugares, por exemplo. Então, sofri muito esse preconceito de não ter formação. E a um determinado momento, eu estava casado com uma companheira muito querida que tinha se formado aqui, e falou, você tem que ir para a USP. Eu falei, não, mas eu me formei no supletivo, né, que hoje é o EJA. Ela falou, não, mas não tem nada a ver, se você faz um projeto bom e você estuda, a gente dá uma força, você faz um cursinho. E assim eu fiz e entrei na USP aos 36 anos, mas já com o projeto da Pedagogia do Palhaço com 8 anos de existência, que começou em 2000. Então a primeira coisa que eu fiz na academia foi deixar a arte de lado para não misturar e estudar só sociologia da educação, psicologia da educação, didática e as coisas todas que envolvem, né? Nem lembro todas aqui agora de cabeça, que é sociologia, psicologia, filosofia e história da educação. E eu me aprofundei nisso e já fiz a minha iniciação científica também, ligada já à pedagogia do palhaço. E cheguei no mestrado, aí eu otimizei daí, que já cheguei mais velho. Então, fiz tudo que o acadêmico faz, vivi intensamente, morei no CRUSP desde então, mas toquei meu projeto e consegui me formar no mestrado com esse projeto, a Pedagogia do Palhaço, que também quase nenhum professor quis aceitar. Só aceitou um professor porque é mais jovem do que eu e que acredita também como a gente na arte, como um start para a civilização do terceiro milênio. E ele me aceitou, porque alguns professores falaram que palhaço com pedagogia não funciona. Palhaço funciona em hospital, que até então falavam que não, funciona na enfermagem, funciona na psicologia, funciona na psiquiatria. Mas na pedagogia, até então, eu tomei muita paulada. E para além disso, sempre eu quis trazer meus amigos para cá, para poder a gente também desmistificar isso dentro da academia. E aí descobri que na Unesp tem o Mário Bolognese, que faz um trabalho lá, já há muitos anos, inclusive ele foi o titular do meu mestrado, e na Unicamp. Então a gente fez link com essas pessoas, que é o Marco Antônio Coelho Bortoleto, só que lá é circo, tem um grupo muito forte, tem as aulas obrigatórias dentro do curso, mas de educação física.
E quando ele descobriu que a gente fazia aqui isso na educação, ele virou um padrinho nosso. Ele abraçou e falou assim, ó, o que vocês estão fazendo não está sendo feito em lugar nenhum. Vocês estão trabalhando o circo dentro de uma faculdade de pedagogia. Então, tudo que vocês precisarem da gente, a gente vai estar junto. E eles vieram nas 3 edições. Na primeira edição veio o Marco Antônio Bortoleto, na segunda veio ele e a Hermínia Silva, que é a pessoa mais historiadora maior no Brasil hoje, que sabe de circo. Veio a Verônica Tamaoki, que é a dama do circo brasileiro hoje, veio também fazer uma palestra, veio no nosso encontro do começo do mês. Então, é isso. E combina com isso, trazer não só os espetáculos, mas trazer também as mesas de debate. Nós trouxemos mesas muito importantes, discutindo coisas muito importantes dentro do circo, nessas 3 edições. E nesse ano trouxemos mesas muito interessantes, trouxemos os Palhaços Sem Fronteira e trouxemos a ideia da arte, pedagogia e cura, que a gente discute isso também da arte enquanto autocura e cura quem vê, porque falou muito isso no documentário. A arte ela não é à toa. Quando alguém se depara com a arte, alguma coisa acontece com ela. Então, esse que acontece, nós, artistas, temos que identificar e fortalecer isso, porque a gente está mandando coisas muito... E também discutir qual é a qualidade da arte que a gente está propondo nesse momento. Então, eu acho que, nesse sentido, as pesquisas que a gente está levantando aqui são essas. Então, em primeiro lugar, a formação do circo e do teatro na formação do pedagogo. Queria só colocar agora umas informações. Na minha pesquisa, mostra que só na cidade de São Paulo, 33 professores são afastados por dia. As causas principais, a primeira, 60%, perda de voz. Isso é uma vergonha. Uma faculdade de educação forma um professor que é um profissional da voz, mas não tem a voz profissional. Um professor usa a voz 10 mil vezes mais que um cantor ou um ator. Como que pode ele não ter a voz profissional, não saber projetar a sua voz, não saber impostar a voz, não saber ressonar a voz? Isso aí é um descaso, jogar as pessoas na ribanceira. Esse é só um dos dados que a gente está levantando com essa questão da arte na academia. E tem vários outros que não convém citar agora nesse momento, que agora é o momento aqui da Júlia, aqui passar para dar outra pergunta. Oi. Tá. Eu agradeço muito a presença de vocês aqui, essa oportunidade de trazer para a gente um pouco esse trabalho. Eu confesso que eu não tinha conhecimento algum sobre arte de rua, como é que é, e eu fiquei bastante interessada, né, na questão de não ser considerado um trabalho e essa dedicação total de corpo e alma para essa arte que vocês fazem. E eu, enquanto assisti o filme, fiquei pensando, nossa, eu não sei se eu teria essa coragem de poder abdicar da minha vida, de sonhos e um monte de coisas, que a gente acaba sendo criado, né, a ter esse tipo de pensamento, em prol de uma arte que não vai só ser oferecida a mim, mas para as pessoas, e pessoas que eu não conheço, né? E eu fiquei pensando, nossa, seria muito legal se daqui uns anos, essas mesmas pessoas que você entrevistou, você pudesse entrevistá-las de novo, sei lá, daqui 40 anos, e saber o percurso que essas pessoas, né, passaram, o que elas experimentaram e viveram, e se isso realizou-se como uma vida que realmente eles buscavam, né? Porque eu penso que, apesar de ser uma coisa muito bonita, né, de se ver, de se fazer, você trabalhar com uma coisa que enche o seu espírito de alegria e das pessoas também, mas tem um lado muito difícil, né, que é o enfrentamento de preconceitos, a questão financeira que a gente sabe que pesa muito, né, a frustração dia a dia de estar cansado, estar com um monte de coisa na cabeça e ainda assim ter que fazer um esforço para poder não passar isso para as pessoas, porque você mexe com os sentimentos das pessoas, né? E eu imagino, né, você, quanto artista, quer mexer com os bons sentimentos das pessoas, despertar bons sentimentos, não os ruins, né? Então, eu penso, às vezes tem que suprimir os seus ruins para passar os bons para os outros, né? Então, eu imagino que isso é um trabalho, quando eles falaram, eu prefiro
passar 12 horas na rua do que 8 horas no trabalho de escritório, porque é desgastante. Mas eu imagino, esse trabalho também não é um trabalho desgastante, tanto quanto outros. Eu gostaria de saber, assim, claro que vocês devem ter seus retornos bons, mas como que você se vê daqui 40 anos? Eu penso, daqui 50 anos, fazendo isso que você faz hoje. E seria uma proposta muito legal se você continuasse esse seu trabalho e daqui a um tempo ver o que aconteceu com eles, né? Eu fiquei bastante interessada. Vou passar para vocês responderem, na verdade, mas eu queria só fazer um comentário que essa questão do futuro, né, é uma questão que assim as pessoas perguntaram. Eu fiz, na verdade, uma pesquisa antes de fazer o documentário sobre o que as pessoas precisavam, queriam e gostariam de saber sobre, né, o circo de rua. E o tema que tipo mais surgiu era esse, assim, e o futuro dessas pessoas, né? Como, as pessoas elas pensam logo assim, como elas vão se aposentar e como elas vão. Então elas têm uma mentalidade pro lado do trabalho mesmo, assim, tipo, de como é o futuro de uma pessoa que trabalha ali com uma carteira assinada e tentam trazer isso também para esse universo e elas ficam realmente assim, mas e aí? Parece que, igual a Fran fala assim, eles vão morrer de fome, sabe? Parece que eles pensam isso. E muitas pessoas, né, trouxeram esse ponto do futuro, assim, né, de como seria o futuro, como seria o futuro. Inclusive as pessoas que falavam, porque algumas pessoas realmente têm esse preconceito muito forte e assim não conseguem, né, aceitar de jeito nenhum. Mas muitas pessoas que, como você falou, acha muito bonito, acha muito interessante, consegue admirar, ainda assim fica com essa pulga atrás da orelha, mas tipo, e aí? Mas o que eles vão fazer daqui tantos anos? E como vai ser a vida deles e tal? Isso foi uma coisa assim muito, muito questionada mesmo. E eu tentei trazer um pouquinho assim no filme, mas acho que para responder eles vão responder melhor. Bom, não sei, eu acho que meu futuro vai ser apresentando mesmo. Eu acabei de terminar uma escola de palhaços, que são 9 meses de curso, com vários mestres muito bons, de todo lugar do planeta. E eles falam que palhaço bom é palhaço velho. Então, espero ficar palhaço velho e bom. Então, é isso. Essa é a resposta. Eu queria falar uma questão bem simples, que é assim, a questão não é se é desgastante ou não o trabalho, a questão é se existe amor. Se existe amor no trabalho, ele pode ser desgastante quanto for, mas você está fazendo o que você ama. E essa questão que as pessoas colocam do aposentar ou não, isso também é uma coisa muito nova do capitalismo, sabe? A Previdência quer, inclusive, acabar agora. Quando coloca para 65 anos, ninguém vai chegar nessa idade trabalhando, para depois dizer assim, vou ter uma casa na praia, um carro, são sonhos muito, muito pequenos com relação ao que é uma vida humana no planeta Terra. Então, eu digo assim, né, conforto e luxo não é exatamente... Quando o Choco falou assim que a arte é uma coisa mística, e o místico, na verdade, é paz interior. E a paz interior se dá quando existe amor. E se existe amor, não tem problema nenhum se você está trabalhando muito ou não. Eu acredito que, na verdade, a gente trabalha o suficiente, porque, assim, quando o menino fala o que significa trabalho, que vem de um instrumento de tortura, eu coloco a palavra negócio, que tem a ver com trabalho. Negócio significa negar o ócio. E nós não gostamos de negar o ócio. Eu amo o ócio. O ócio é maravilhoso. Eu gosto de trabalhar, mas gosto de momento para o ócio. Eu gosto de ler não só coisas que são importantes, eu gosto de ler história em quadrinho, eu gosto de assistir Naruto. Eu gosto de ter um momento para ficar de boa, né? Agora, hoje em dia, eu não uso mais drogas, mas quando eu usava, eu gostaria de ficar também no ócio da brisa. Passear com meu filho em lugares muito interessantes, viajar, que nem eu fiquei 2 semanas no Uruguai, foi maravilhoso, passando de praia em praia, quando acabava o dinheiro a gente fazia uma roda e tinha dinheiro para pôr gasolina no carro e seguir. Isso me deixou assim de uma forma assim completamente gratificado por a gente fazer esse tipo de coisa. Se eu tivesse numa empresa esperando férias e tudo mais, isso não seria possível. Um dado. Eu recebi uma carta na minha orientadora, minha ex-orientadora, né, e veio na carta que eu dei uma aula para ela, e via lá, o professor mestre Marco Guerra, e eu mostrei para os meninos que eu não consigo me ver dessa maneira, porque eu sou mestre já vai fazer 2 anos, e eu não prestei concurso para o Estado, não prestei para a Prefeitura, e não procurei emprego numa universidade particular, que eu poderia já dar aula numa universidade particular. E eu ainda não consigo me identificar.
E eu vou fazer 47 anos também. Tem essa que o pessoal fala. Minha mãe fala, filho, eu estou preocupadíssima com você. Você está com um menino de 2 anos. O que você está pensando na vida? Eu falo, mãe, a vida, ela anseia por ela mesma. A gente não pode ansiar antes da a vida que vai fazendo, não a gente. A gente deixa o barco rolar. Né? As pessoas antes do século XIX não tinha nada disso, de aposentadoria. E como é que a humanidade chegou até hoje? Todo mundo conseguiu viver e sobreviver. Né? Porque a gente coloca coisas que começa a colocar outras coisas na nossa vida, assim, como valores, né? Tipo, quando você tem uma coisa, aquilo já não tá bom, você quer outra e tal. E é como o Lucas Abduch falou. O Lucas Abduch é o Lucas Gardesani, que estava como Gardesani aqui, é Gardesani Abduch. Ele fala assim, eu não quero um trabalho que ganha 10 mil reais. Eu quero poder ter mais tempo e viver minha vida com mais qualidade. Isso é questão da qualidade e da quantidade aí. Enfim. Desculpa, eu falo bastante, né? Alô? Tá. Eu também sou artista de rua, eu sou companheira do Choco, e eu queria dizer, assim, que é liberdade. A liberdade é que faz a gente se mover, sabe? Que a gente não trabalha para ninguém, a gente trabalha para todo mundo, sabe? Então, é isso que faz a gente continuar. E o futuro não é tão importante assim para a gente. Porque é todo dia, entende? Eu não espero o dia 30 para receber. Eu quero comer um sushi, eu vou lá no Farol, faço 50 reais e vou comer o sushi, entendeu? Então, é outro tempo, é outra coisa, sabe? Eu acho que eu queria falar essa coisa da liberdade, assim, que eu acho que é isso que faz a gente continuar fazendo isso e não pensar tanto no futuro como as outras pessoas. Pensar nele de outra forma, sabe? Viver o agora, para que o presente possa acontecer da forma que ele deve acontecer, sabe? É isso. Queria falar só mais uma coisinha para corroborar com isso também, que é a questão, a arte, a característica maior da arte é ser transgressora. E essa coisa que a gente faz é transgredir o capitalismo. Quando a gente ganha dinheiro desse jeito, a gente cria uma fenda dentro do capitalismo e consegue ganhar dinheiro. Porque eu vou citar um amigo meu, por exemplo, que eles conhecem, que é o Piva. O Piva veio falar para mim assim, se eu sei onde tem uma terra para ele comprar, porque ele quer comprar uma terra para ele fazer um espaço em tal lugar. Eu falei, mas você tem essa grana? Ele falou assim, eu tenho pelo menos uns 100 mil para aplicar nessa terra. Então, não é questão da grana. A grana às vezes até entra. Se a gente trabalha o ano todo, junta dinheiro, tem grana, faz um monte de coisa, mas não é exato. É porque essa fenda, inclusive, que dói nos capitalistas, que são os negociantes que negam o ócio, que falam, pô, esses caras estão ganhando dinheiro com esse tipo de coisa aí. Mas de uma forma transgressora. Tem até meu vizinho, ele é feirante. Ele veio perguntar, você ganha dinheiro com esse negócio aí de arte? Dá dinheiro esse negócio? Pô, poderia estar ganhando muito dinheiro trabalhando em hotel, fora do país, sabe? Tipo, né, apresentando lá diariamente, mas eu prefiro estar no Farol aqui ganhando, sabe? O dinheiro que eu ganho trabalhando na praça, que é próximo da minha casa, foi onde meu pai me levou quando era pequeno, sabe, para brincar na praça. Agora eu tô lá levando alguma coisa diferente, sabe, para aquela mesma praça, para aquelas pessoas que são, né, que vêm de onde eu vim. Então eu me sinto muito feliz assim de poder estar levando a arte para um lugar que não tinha quando eu era pequeno, sabe? Então, isso vale muito também para mim, assim, eu sinto muito feliz por isso. Eu acho que a minha pergunta foi meio mal feita, talvez, mas ela falou o que eu queria saber, mais ou menos, como que você se enxerga no futuro, né? Mais do que trabalho, dinheiro, isso aí eu entendi muito bem. No documentário eles falaram muito bem, né? Dessa forma. Mas o que ela me explicou e agora eu entendi, acho que vocês compartilham essa ideia, de que o futuro que vocês enxergam é o dia a dia de vocês, né? É o que vocês vivem hoje, né? E para mim, às vezes, eu tenho muita dificuldade de pensar no futuro dessa forma, né? Porque, enfim, né, eu fui criada de um jeito que faz a gente pensar de um outro jeito.
E viver esse dia a dia, pensando que o futuro é agora, para mim, foi a pergunta respondida. Obrigada. Choco, queria que você falasse um pouco sobre o Circo Bem Bolado. Então, o Circo Bem Bolado é uma companhia que foi fundada por mim, por um companheiro, né, que agora não trabalha mais comigo, mas ele também é circense, é o Brian, e pela Pichuchuca, que é minha companheira que está aqui na plateia. E a gente criou essa companhia meio que do nada, assim, porque a gente já apresentava já no aniversário do nosso sobrinho, né, que é meu sobrinho do meu companheiro. A gente apresentava no aniversário dele Malabares, né, a gente fazia uma sequência que a gente fazia no Farol. Aí no ano seguinte a gente bolou um espetáculo, né, porque assim como a gente foi evoluindo como artista, né, estudando bastante, a gente pensou, pô, vamos dar o nosso melhor aqui, né, no aniversário do nosso sobrinho, né, então vamos fazer um negócio legal aqui, vamos fazer um espetáculo. Aí surgiu esse espetáculo que a gente fez para apresentar na festinha de aniversário, que a gente começou a levar ele para a rua, sentiu a necessidade de criar essa companhia, Circo Bem Bolado, para a gente se apoiar, né, enquanto artista. Agora ele já não está mais participando, mas agora eu e minha companheira levamos essa companhia, né? E a gente é uma dupla de palhaços que tem muitas aventuras por aí. E a gente não é só palhaço, né? Eu sou malabarista. Ela é acrobata aéreo também. A gente faz acrobacias. Então, estamos por aí apresentando. E a gente está bem novinho ainda, né? Então, a gente espera trabalhar bastante. Estamos só no início da caminhada ainda. Parece bom, parece velho. E velha também, a gente vai ficar velho aí, né? Fazendo os outros rir. Assim, quando eu comecei, primeiro eu trabalhava em escola, né? Fazia apresentações em escola. Aí eu tive a oportunidade de ir para fazer um palco aberto lá em Fortaleza, lá na Praça da Gentilândia, né? Que toda última sexta-feira do mês tem lá até hoje. E aí eu lembro que foi muito difícil para mim fazer o processo de se apresentar assim num espaço que é aberto, onde tudo pode acontecer, sabe? Tipo, uma coisa é você estar na escola, institucionalizado, as crianças estão sentadas, e já outra coisa é qualquer cachorro aparece no meio do espetáculo, briga ali, briga, né? Às vezes quase briga, todo papo, entendeu? Então, assim, eu tinha costume de fazer performance, mas não palhaço, né? E aí foi uma experiência muito marcante para mim. Aí eu pergunto assim, para você, assim, tipo, eu nunca fiz o sinal, né? Mas o meu palhaço é mais pantomima, né? Eu não uso instrumentos. Como é que é fazer o sinal sem os instrumentos? Porque eu percebi no vídeo que todos tinham instrumentos, né? Malabares, bola de contato. Você já pensou como é que seria trabalhar no sinal com o corpo? Só. Então, só com o corpo, a gente faz acrobacia, mas não é a mesma coisa, né? Como se fosse um objeto ali, né? Que vai auxiliar, uma técnica, né? Que vai mostrar ali uma movimentação diferente, né? Extra-cotidiana, né? Para quem está assistindo. Eu acho que seria exatamente isso, né? Mas no Farol é bem complicado, assim, você sugerir algo tão minimalista, assim, sabe? Que as pessoas têm que realmente parar ali para ver assim o que você está fazendo, né? E é bem difícil, né, no sinal fazer isso, porque a pessoa está dentro do carro, ela pode pegar o celular ali e facilmente se distrair, né? Se você não está demonstrando energia ali, porque o pessoal paga pela energia, né? Se você não está se matando ali, fazendo a coisa, o pessoal acha que você está trabalhando pouco, sabe? Então, é aquilo, né? Eu nunca pensei assim, em fazer algo do tipo no Farol. Mas
não sei se não pode funcionar também, né? Eu acho que é uma coisa que pode funcionar. Eu acho um pouco difícil, só complicado, né? Você atrair, né, a atenção do pessoal do carro sendo tão, né, usando pouco, né, de artifícios, né? Mas eu acho que se você conseguir conectar o olhar da pessoa, você pega ela e já era. Não tem para onde mais ela fugir, entendeu? Se você conseguir ganhar ela no olhar mesmo, olhar profundamente a pessoa, ver o que tem no seu olhar, sabe? Vai chamar muito mais do que qualquer outra coisa, assim. Porque eu estava experimentando isso de conectar o olhar, assim, das pessoas, né? Porque eu faço semáforo de palhaço jogando malabares. Então é aquela coisa, né? O palhaço ele já não joga malabares tão bem assim, né? O palhaço, se ele joga malabares, é mal. Porque é isso, né? Tem que ter. O palhaço, ele não está no lugar de acertar, né? Ele está no lugar do erro, né? Está no lugar da falha ali, que vai humanizar a coisa, né? Para quem assiste, né? E se identificar. Então acho que a partir do olhar você consegue fazer com que as pessoas se identifiquem com você, né? Sem muitos artifícios assim. Então, já experimentei entrar assim, não fazer nada, né? Só olhar para as pessoas. E funciona, viu? Se você só para e olha as pessoas, elas se encantam ali, sabe? Por aquele olhar. Se você consegue, né? Passar isso para elas, sim. Mas isso é uma busca, né? Então, boa sorte. Quando eu vou pro farol, eu vou completamente na indumentária mesmo. Né? Eu pinto o rosto, ponho o nariz, ponho o sapato grande, ponho toda a roupa colorida do palhaço. Mas eu uso malabares. Porque a questão é o seguinte, os carros têm uma fila de carro. A primeira fileira vai te ver se você não jogar nada para o alto, mas você precisa de altura para que os que estejam mais lá atrás te vejam. Então você sobe num banco, numa perna de pau, num monociclo girafa, ou você joga o que você chamou de instrumento, a gente chama de brinquedo. Que são os brinquedos. Os malabares são os brinquedos do artista. Então eu levo uma bola de contato grandona e de plástico e 2 claves. E faço com elas. Agora, se eu vou na roda, que nem eu abri roda no Ibirapuera, eu não uso malabares. Não uso nada de malabares. Até porque eu sou palhaço e sou um mau malabarista. Eu jogo malabares assim, male 3 coisinhas de cada. Então o malabarista é virtuoso e o palhaço não. O palhaço ele é grotesco mesmo. E não uso nada, é só roda aí, eu uso meus números com box, com mergulho no copo d'água, com a onda toda do palhaço, né? Então, aí eu penso, quer dizer, se você não vai jogar brinquedo, que é o que vai dar visualidade lá para trás, então seria mais fácil abrir uma roda, no caso que você trabalha só o corpo, mais fácil abrir uma roda numa rua, na Paulista de domingo, que tá super tranquilo para fazer. É uma ideia, né? Eu queria fazer um comentário. Na verdade, não vou responder a sua pergunta, mas é que a gente falou aqui sobre o farol. E eu queria fazer um comentário sobre as gravações, na verdade. Eu sempre vi, assim, sempre vi muitos artistas nos faróis, o Choco mesmo. Já vi muitas vezes. Em São Bernardo a gente vê bastante, né? Na verdade. Mas a primeira vez que eu realmente que eu fui, né, junto na gravação, a primeira vez que eu fui gravar o farol, eu fiquei realmente muito impressionada. Assim, eu não esperava que seria daquele jeito. Eu fiquei muito impressionada como quando você tá no carro, porque normalmente minha posição é dentro do carro, né? E ali a gente tá na posição a gente quer que o tempo passe rápido, né? Porque a gente quer ir. A gente quer só ir pra frente. Mas é engraçado como, pra pessoa que tá apresentando, como aquilo é rápido. Eu fiquei muito impressionada em como é a rapidez e como é realmente cansativo, assim. Eu fiquei cansada depois. Eu falei, meu Deus, será que eles não vão parar nunca? Tipo, eles precisam tomar uma água e tal. Porque é muito rápido, muito, de verdade. Eu fiquei muito impressionada como a diferença de tempo pra quem tá dentro do carro e pra quem tá fora ali é muito grande, assim. Eu quis fazer esse comentário porque realmente foi uma coisa que me impressionou muito nas gravações, assim. Tanto que o artista chama de rotina. Ele fala qual é a rotina dele. O número que ele faz é uma rotina. Porque ele vai repetir aquilo... Muitas vezes. Muitas vezes mesmo. Então, mais uma perguntinha, se alguém quiser.
Talvez seja mais para o Choco, mas talvez para vocês. O que motivou essa ida pro circo de rua? E o que motiva vocês a continuar? Tipo, qual foi o caminho que levou vocês? E o que inspira vocês a levar mais coisas para frente? Então, eu acho que, igual eu falei no vídeo, foi a sensação de liberdade mesmo, sabe? Tipo, independência e liberdade. Eu trabalhava como qualquer outra pessoa, né, que pensa assim, né, vou ter uma vida normal, né, vou terminar a escola, vou entrar na faculdade, né, vou trabalhar para pagar as coisas, né? Mas aí eu me vi muito infeliz, assim, sabe? Tipo, sem saber por que eu estava fazendo aquilo com a minha vida. Eu acho que um monte de gente já passou por isso, né? Tipo, mano, por que eu tô indo todos os dias nesse emprego, né? Fazendo essas coisas. Aí, quando eu conheci o circo, eu fiquei maravilhado, assim, porque meus amigos, eles tinham dinheiro na hora que eles queriam, porque eles vão ali, trabalha, volta, pronto, já era. Você tem a grana que você precisava, sei lá, para pagar uma conta, para comer um negócio, para pagar o aluguel, sei lá, o que for. Você tem muita liberdade de qualquer horário do seu dia, sabe? Qualquer dia da semana, você pode fazer quando você quiser, na hora que você quiser. Se você não quiser, você não vai, tá ligado? Então, é muita liberdade mesmo nesse aspecto. E eu sempre fui um cara que escutou rap, sempre fui um cara que gostou de saber as verdades do mundo, sabe? E eu queria muito falar isso para a humanidade, assim, gente, não é por aí, sabe? Tipo, você não precisa fazer o que todo mundo está fazendo, vai fazer outra coisa. E eu senti essa liberdade na rua, assim, de poder falar o que eu quiser. Hoje em dia eu vou numa praça no final de semana com a minha companheira, coloco uma caixa de som, ponho uma música lá, falo com as pessoas, troco com as pessoas, eu faço a apresentação, eu tiro foto no final, eu passo uma mensagem na hora de passar o chapéu, eu falo sobre a política do espetáculo, então eu tenho espaço, sabe, para eu tenho voz, então eu tenho espaço para eu ampliar minha voz ali. Então isso me atraiu muito assim no circo, que é um espaço que eu consegui para me expressar. E isso é muito gratificante, assim, sabe? Você sentir que você está fazendo alguma diferença, assim, pela sociedade. E é isso. Eu acho que é isso que me motiva, assim, sabe? Deus está fazendo o que muita gente poderia estar fazendo, que é ir na contramão, né? E eu estou indo nessa contramão muito feliz, assim, da vida. Tem uns malucos aí indo na contramão junto comigo. Encontrei essa contramão e eu tô indo nela, cara. Então é isso que me motiva, sabe? Não fazer o que todo mundo tá fazendo. Não, acho que tá. Eu queria fazer umas colocações finais. Depois passo para eles. Eu queria fazer umas colocações aqui. Primeiramente, queria parabenizar a Júlia. O trabalho que ela fez é um documento muito especial para a gente que é do circo, porque isso que a Sayuri falou, que desmistificou para ela, isso vai acontecer sempre, todo mundo que vê. A gente precisa cada vez mais. Queria até pedir para a Júlia que a permissão de levar isso para a Kombi, que a gente tem um Cine Kombi Mogi, que a gente leva para os bairros, é muito importante. Nas convenções a gente apresentar isso também. E aí eu queria falar algumas palavras de alguém que ninguém citou aqui, que foi, assim, em primeiro lugar, convidamos vocês, mas convidamos também a Fran, a Anne, para vir para cá hoje. E aí eu queria falar algumas palavras que a Anne falou, que me tocou muito profundamente, quando ela disse, Sayuri, que é o seguinte, que para ela não é o momento que ela está trabalhando e quando ela para de trabalhar, ela volta a ser outra pessoa. Ela é aquilo o tempo todo, que é o que o Choco falou. E o que responde também o que ele perguntou, porque é uma filosofia. Não é só uma questão de meio de vida, é uma questão de propor uma outra coisa para a humanidade. E aquilo que você falou, que você foi condicionada pela família e pela sociedade a buscar tais coisas, nós também. Nós também tivemos família. Minha mãe até hoje fala que eu não sou trabalhador. Eu acho que também, para todos os nossos amigos, começa a incompreensão na nossa família. Nós somos totalmente incompreendidos, mas, no entanto, a gente encara e vai. E aí a Anne falou uma outra coisa também, que a arte ela não se encerra em si mesmo. Não se faz a arte como um fim. A arte não é fim. A arte ela é um meio.
Ela é um meio, ela é uma ferramenta, ela é um instrumento de trabalho. Então, nesse sentido, porque não é só o artista de rua. O artista de rua, depois, ele se encontra com vários outros. E a gente tem se encontrado em convenções agora com 700 pessoas. A gente faz uma zona autônoma temporária anarquista que dura uma semana. E lá nunca teve uma briga, nunca teve uma discussão violenta. Todo mundo na Irmandade faz comida junto, todo mundo se cuida, todo mundo discute. Essa coisa agora que a contribuição cada um vai trazendo. Quando eu fui na 14ª, a gente fala 14ª, quando eu fui na 14ª, chegou lá e os primeiros convencionistas todos já tinham filhos grandes, pequenos e tal. E eu falei, fazia tempo que eu não ia, porque eu tinha entrado na USP e não me afastei, que nem eu disse. Onde está a programação infantil disso? Não tem, só para os convencionistas, mas os convencionistas também são as crianças. Necessita ter uma programação infantil, na parte de contação de história, espetáculo só para elas, coisa para elas. E aí uma menina de Porto Alegre, a Dominique, falou, eu topo ir contigo. Aí fomos de barraca em barraca, perguntando quem tinha número para apresentar para criança, e fizemos uma programação infantil, em off, assim, da programação que já tinha. Quando foi no próximo ano, eu fui convidado para participar da organização da 15ª, que era a debutante das convenções, que foi em São Bernardo. E aí eu fui e fizemos a programação infantil lá, já na construção do negócio, dentro da programação já tinha, só que aí surgiram mais pessoas. Aí surgiu o Foca, de Ubatuba, que são pedagogos também que queria participar. E aí eu passei a bola para eles. Falei, então já que eu levantei essa bola, eu passo para vocês. E eu observei outra buraco que tinha, que não se discutia e não se registrava, não tinha mesa de debate. Eu falei, o que a gente está construindo de massa crítica nisso? O encontro passa e todo mundo vai embora e fica desse jeito. Nós temos que discutir os novos caminhos da arte nesse século que a gente está, e para além desse século, o milênio inteiro, o terceiro milênio. A gente tem que pensar nos que virão depois de nós. E aí a gente está em discussões muito fortes agora que fui no Uruguai, chegou lá, deu tempo de colocar uma oficina que, na verdade, ela ficou mais na teoria e que a galera saiu totalmente mexida, eles choraram, foi muito, muito bom, que é essa discussão exatamente o que é a arte. E aí o artista muitas vezes não consegue responder, tem muito artista que está no ego, que acha que a arte é para ele, e se ele conseguir responder, que vai ser difícil, a gente discute então, mas então para que ela serve? Para que serve a arte? E aí que nós vamos começar a caminhar nesse sentido. Então eu acho assim, respeitando todas as outras artes, porque eu sou do teatro, eu também produzo literatura, mas o povo do circo, hoje, é o que está se encontrando mais, está se juntando cada vez mais e está numa rede muito forte de trocas de conhecimento e de abertura para poder melhorar a sua arte e descobrir mesmo para que ela serve e se compreender na arte. Às vezes o cara tá, a mina, o cara, a mina, o mano, a mona, que também tivemos até a nossa primeira noite LGBT. Então nós temos essa coisa, as mulheres no circo estão empoderadas já há algum tempo, e os artistas circenses que são machistas estão caindo fora mesmo, porque não tem jeito, o negócio é esse, é uma caminhada, e nós, enquanto jovens da arte, eu também me coloco assim, estamos buscando coisas muito melhores para aqueles que virão depois, assim, de saber o que tem que fazer já. Porque às vezes é isso que eu queria falar, às vezes a pessoa o humano, a mina ou a mona tá na arte, mas para ela não consegue responder algumas perguntas que a gente está colocando aqui. Ela está ali, mas está como quem está num trabalho também fazendo aquilo, mas não pensou ainda assim. O que está movendo ela? Ela tem uma coisa na alma que ela não sabe responder. Então, quando a gente faz esses encontros e discute, sempre chega um louco e bota uma pergunta para além da vida e deixa todo mundo de cara. E aí todo mundo fala, vou ficar um ano matutando em que foi falado nisso aí. E aí, nesse documentário, a Anne, o Marquinho, coloca umas coisas assim que até te falou assim, o que esse maluco falou aí, é muito louco, né? E o que a menina falou também, que não é meio, e não é fim, é uma ferramenta para uma construção, e que ela não é só artista quando ela está trabalhando e quando ela volta para casa ela é outra coisa. Ela é o tempo todo. É o ser humano dela que funciona daquela maneira. Então é isso que eu queria deixar como colocação final. Eu queria passar aqui para a Júlia agora. Bom, acho que a gente pode finalizar, é isso? Tá. Eu queria agradecer de novo, né, por vocês terem me convidado para participar. Fiquei muito feliz mesmo, assim, muito feliz com o debate também. Eu estava
muito nervosa, gente. Sério. Mas foi muito legal, muito interessante, né? Poder responder as dúvidas, curiosidades e tal. E debater mesmo, né? Trazer novas coisas, né? E novos pontos de vista sobre a mesma coisa e tal. E acho que o documentário ele serve para isso, né? Ele serve para a gente trazer uma coisa de diversos pontos de vista, um assunto, e debater em cima dele. E por mais que todas as pessoas que participam do documentário sejam artistas, são artistas diferentes, de lugares diferentes, então eles fizeram ali um bem bolado para, né, para dizer um pouquinho para vocês o que é isso para eles, né? E eu queria só falar uma coisa que eu achei bem interessante que você acabou de falar, dessa questão do registro dos encontros e tal. Eu acho que, assim, na minha posição, né, como comunicadora, eu acho isso muito importante. E, assim, também me coloco à disposição para colaborar com isso, sabe? Com essa parte de registros, que seja de uma forma com audiovisual ou, sei lá, de outras maneiras. Acho isso muito importante, a gente registrar as coisas. Acho que na verdade, assim, no tempo que a gente está, isso é muito importante para a gente divulgar, para a gente conseguir chegar em outras pessoas, né? E acho que é isso. Alguém quer falar mais alguma coisa? Então, acho que é isso. Obrigado, gente. Então, gostaria de agradecer o convite, né, para vir aqui. Eu não esperava, né, que ia repercutir tanto assim também, né, o documentário. Mas tenho muito orgulho de estar participando dele, né? E não sei, obrigado. Boa noite para vocês. Eu queria agradecer o Sinusp, queria agradecer aqui o pessoal do Sinusp, aqui, a Maria Carolina, o Henrique, o Fran, que está por aí, o Tandré, toda a galera do Sinusp, que é o seguinte, é uma parceria que a gente tem. Nós somos o Circusp, que é um coletivo e que fazemos essas parcerias. Temos essa parceria com o Sinusp, é a nossa segunda amostra. Tivemos uma amostra 2 anos atrás. E o Tandré falou, de 2 anos a gente faz, talvez de um ano no outro, talvez não. Então, tá aí a amostra Ria Palhaço, né, o foco principal é o palhaço, então a mostra continua. Teremos na próxima semana, na terça-feira, um debate depois do filme Chocolate. Não sei se vocês já viram, Chocolate é um filme maravilhoso, que é a questão do negro. O Choco tá aqui também é negro, então vamos ter uma mesa que vai discutir a questão da arte, da educação e do racismo, com a grande mestra Cida Almeida e com o grande mestre Heraldo Firmino, dos Doutores da Alegria. Então é isso. Então, todos convidados. Na terça, então vocês têm a programação, venham ver também. Todo mundo convidado. Chame os amigos. Isso aí, gente. Obrigado, gente.